Muitas pessoas têm dificuldade na hora de pronunciar o fonema S, e o vídeo de hoje vai ser com dicas para ajudar vocês. Fique ligado! Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser sobre a pronúncia do fonema S. Vocês já devem saber, que quem acompanha o canal, né, que eu já fiz um vídeo sobre o fonema R, sobre o fonema L, e eu diria que o terceiro fonema que dá mais problema para a maioria das pessoas é o fonema S. Então o vídeo de hoje vai ser focado nisso. Antes de iniciar o vídeo propriamente dito, eu só queria deixar bem claro uma coisa. Olha, é muito importante que vocês procurem ajuda profissional, que vocês procurem ser avaliados por um fonoaudiólogo, porque cada caso é um caso. Muitos fatores, inúmeros fatores podem estar contribuindo para que vocês não consigam falar o S. Então, o que eu vou fazer nesse vídeo é dar uma amostra geral, eu vou dar uma visão geral da questão, mas não impede, isso não vai ser o suficiente para que vocês saiam por aí falando S como se nunca tivessem tido problema. Então é muito importante que vocês procurem ajuda profissional, tá? Eu nunca canso de falar isso. O vídeo por si só pode ajudar muito, mas o vídeo não faz milagre, né, gente? O vídeo não é consulta, tá? Então fica ligado nisso também. Então vamos lá, gente. Eu queria começar falando o seguinte. O fonema S, ele faz parte do grupo de fonemas fricativos. Nós chamamos de fonemas fricativos. O que é o fonema fricativo, gente? É o fonema que faz fricção de ar. O nome mesmo diz, fricativo de fricção. Quais são esses fonemas fricativos? Nós temos o S e o Z, são duplas de fonemas, né, na verdade. Tem a dupla S e Z, temos a dupla F e V e temos a dupla X e J. Tá? Só para vocês entenderem, essas três duplinhas são referentes aos fonemas fricativos que fazem essa fricção de ar. Quando eu falo para vocês X, J, F, V, S, Z, eu tô falando do som, gente. Não confundam com a parte da grafia, com a escrita, né, com o grafema. Não, eu tô falando de fonema. Então eu tô falando de som. Quando eu falo X, eu falo sh, o som do chá, do chapéu, né? Eu não tô falando X com som de S, por exemplo, né? Quando eu falo J, é o som do jacaré, né? O Z, som de zebra, mas é o mesmo som de casa. Então, assim, eu não tô falando de escrita, eu tô falando de som, do que a gente escuta, só para vocês não confundirem, tá? Temos essas três duplas, eu vou focar no fonema S. Então, ele tá lá na duplinha do S com o Z. A única diferença do S para o Z, gente, é que o S é um fonema surdo e o Z é um fonema sonoro, certo? Então o S, se eu fizer... Se eu colocar a mão aqui na minha garganta, nas cordas vocais, ó... É um fonema surdo, não vibra as cordas vocais. Se eu fizer o Z... É um fonema sonoro. Então o que significa? Que está vibrando as cordas vocais. Então a duplinha S-Z... é uma dupla dos fonemas fricativos, onde o S representa o surdo e o Z representa o sonoro. Então vamos ao que interessa. Como que a gente faz para pronunciar o fonema S? O que eu posso estar fazendo de errado, tá? Como eu já disse antes, o S é um fonema surdo, não tem vibração de cordas vocais. Ok, até aí beleza. Mas o que eu preciso fazer? Primeira coisa que vocês têm que pensar é, a ponta da língua de vocês, ela tem que estar tocando os dentes inferiores, os incisivos inferiores, tá? Então a língua tem que estar, ó, a pontinha da língua tem que estar tocando atrás desses dentes inferiores. Então ela tem que estar, ó, aqui, tá? A pontinha rebaixada, tocando bem atrás dos dentes, tem que estar sentindo o dente, aqui. Ok? Então a língua tá rebaixada, certo? Segunda coisa importante, as bordas da língua, gente, elas não podem estar elevadas, elas têm que estar rebaixadas. Se a borda da língua tá elevada, escapa ar pelas laterais. E aí o que acontece? Se escapa ar pelas laterais, faz aquele som chiado, né? Faz o... E você não quer isso, você quer o... Olha a diferença. Não dá, né? O que eu fiz de diferente entre um e outro? Eu abaixei a borda da minha língua no primeiro. No segundo, eu deixei a borda da língua pra cima, quando eu fiz o som chiado, tá? Então é isso, é muito importante, é uma dica muito importante. A borda da língua, pensa assim, na nossa língua, tá? A gente tem a pontinha da língua e a gente tem a borda da língua, certo? Essa borda tem que estar abaixada, tocando os dentes. Ele tem que estar tocando a lateral aqui interna dos dentes, né? Então, ó, assim, é porque é um pouco difícil de explicar por vídeo, é uma coisa que vocês têm que perceber. Vai lá pra frente do espelho, fica treinando,
Escuta as minhas dicas e tenta fazer sozinho. A borda da língua tem que estar rebaixada, tocando a lateral dos dentes. Porque se você eleva, escapa ar pela lateral e fica um som feio, fica um som chiado, certo? A terceira dica que eu dou pra vocês é, na hora de produzir o S, você tem que estar com os lábios, né, um pouco separados. Se você está com a boca muito fechada, o que vai acontecer? A sua língua vai acabar tocando no céu da boca. Se você não abre a boca direito, você vai falar... Fica um negócio meio esquisito, né? O que acontece? Você tem que estar com as arcadas e os lábios um pouquinho separados. Se você deixa muito colado, muito cerrado, a língua não tem nem espaço para fazer o S direito. Então o que você tem que fazer? Não deixa o dorso da sua língua, o corpo da língua, tocar no palato, tocar no céu da boca. Então você não pode deixar ele colado, ó. Eu posso até colocar a pontinha da língua aqui embaixo, fazer tudo que eu falei até agora, mas se o dorso da língua tá tocando o céu da boca, sai um negócio meio estranho, entendeu? Então, pessoal, a quarta e última dica que eu vou dar pra vocês é uma dica muito, muito preciosa, porque é muito fácil de fazer e é muito fácil de vocês perceberem. O que eu vou falar pra vocês fazerem? Ó, se você for uma pessoa que tem esse escape lateral, se você na hora de falar sapo sai chapo, se você vai falar sapato e sai chapato, o que significa? Que você tá com a borda da língua elevada e não rebaixada como deve ser. Se isso está acontecendo, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: vocês vão colocar o dedo, vocês vão apertar a bochecha de vocês contra os molares, contra esses dentezinhos aqui da lateral, tá? Então, por exemplo, vou fazer um teste para vocês verem. Vou falar errado, vou falar com o escape lateral. Vocês perceberam o que eu fiz? Eu impedi o escape, eu fiz isso aqui, ó. Vocês perceberam que o chiado passou? Isso aí, na verdade, não quer dizer que você fazendo isso, comecei a falar o S, acabou o problema. Não, é para vocês perceberem, é muito importante ter essa percepção que tá escapando aqui do lado. Ó. O que acontece aí? Fica uma coisa estranha, né? Quando você pressiona aqui, impedindo o escape lateral, você percebe que você só tem uma saída. O ar tem que escapar para frente, ele não pode escapar para o lado. Então você tem que se reorganizar para que o ar saia, para que ele saia para frente e não saia para o lado. Entenderam o que eu quis dizer? Bom, eu dei essas 4 dicas para vocês, né? Pontinha da língua, bordas, não pode estar tocando o céu da boca e a dica de apertar aqui do lado. Agora eu queria só falar para vocês o seguinte: tem pessoas que não têm esse escape lateral, mas o que acontece com elas? Elas tendem a trocar, a fazer um S meio com som de X. E aí, não quer dizer que ela tá elevando aqui do lado, quer dizer que ela tá só fazendo ponto articulatório errado, diferente. Porque olha só, quando a gente faz o som do S, o que acontece? A gente faz como se fosse um sorriso, tá? Ó, sorriso. Sai um ventinho, né? Um fonema fricativo, tem fricção de ar. Quando a gente faz o som do X, a gente faz... Percebem a diferença nos lábios? Quando você está fazendo S, você está sorrindo. Quando você está fazendo X, os lábios se unem. Então, às vezes, o problema está aí. É bem fácil de resolver, na verdade. Você está fazendo o fonema X no lugar do fonema S. Tenta fazer isso, tenta abrir um sorriso. Ó. Pronto, resolveu. Né? Claro que você muda um pouquinho o posicionamento da língua, mas resolve. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham entendido bem. Eu quis apresentar, né, o grupo dos fonemas fricativos, explicar que tem os pares, né, FV, SZ, X e J, deixar claro que eu tô falando de som, que eu não tô falando de grafia, de letra. E falar da diferença do surdo para o sonoro, quis introduzir com isso para depois explicar como que se produz o fonema S propriamente dito. Eu espero que eu tenha ajudado, que eu tenha esclarecido um pouco as dúvidas de vocês. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei para mim e se inscreva no meu canal. Obrigada!